Olá pessoal, este é o Céu da Semana de 5 a 11 de setembro. Começamos mais uma live ao vivo e também, obviamente, gravada para quem não estiver em tempo neste sábado noturno conosco, mas que poderá assistir depois neste momento semanal que falamos do céu astrológico da semana, dando as boas-vindas aí a quem chega, semana da pátria, né? Semana aqui no Brasil, semana da independência, né? Lembra da musiquinha do domingo, né? Do tan 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 tan, né? Tinha no SBT a semana do presidente, né? Mas é uma semana patriótica do Brasil que marca um céu semanal de lua nova em Virgem, tempo aí de lua nova em Virgem, tempo de alguns bons aspectos que falaremos aí para as configurações que envolvem esse tempo semanal, dando as boas-vindas aí a quem chega. Olha só, se não melhorar esse céu, eu não sei, viu? Cris, tudo bem, Cris Lima? Pois é, até melhoras, vamos positivar, pensar positivo, céu da semana. Boa noite, Sil, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Deixa eu dar umas boas-vindas rápidas aí para o pessoal ao vivo. Pessoal que chega, céu da semana de 5 a 11 de setembro. Alguns times interessantes para a gente abordar em relação ao céu astrológico, a lua nova que chega. Boa noite, Adri. Boa noite, turma astrológica, como foram de semana, como foram de tempos, musiquinhas, Mari, os trechos, você quer dizer? Vamos ver, de vez em quando bate umas inspirações, né? De vez em quando bate umas inspirações de acordo com as configurações astrológicas. Esse Sol só em Virgem com Lua Nova, derrubei tudo aqui, a caneca d'água, mas tudo bem. Então falamos, boa noite, Grazi, bem-vindo. Falamos aí do céu da semana com Lua Nova virginiana, que é sempre interessante para botar ordem no coreto, tem tudo positivo para a gente direcionar assuntos novos. Toda a fase lunar impacta num sentido novo de cotidiano, um tempo cansativa, tensa e com remember. Calma, Mila, bem-vinda. Então, temos um tempo de lua nova virginiana aí na semana. A lua nova virginiana, como um trecho musical, é um pouco o go back dos Titãs, né? Só quero saber do que pode dar certo, né? Não tenho tempo a perder. Então, um momento interessante para dar foco ao que é essencial, útil, prático, um senso de observação, um senso de valorizar os detalhes. Tudo que envolve Virgem tem um sentido bom para foco nos detalhes, para aquele olho clínico de algo que a gente precisa dar foco. Lua Nova Virginiana vale uma atenção com a saúde. Curtiu a música, Maria? Pois é. Então, um tempo interessante para a gente da direção, Mari já está rindo, da direção ao que não temos tempo a perder, né? Ou então tenho pressa, tanta coisa me interessa lá, Kid de Abelha, né? É que eu estou meio de bronca com essa turma do Kid de Abelha, mas deixa para lá. Então é um tempo interessante de foco nos objetivos mais essenciais, em atenção aos detalhes, em um senso crítico que fica mais acentuado, uma condição especial para a gente dar foco aos temas. O pessoal está um pouco ansioso aí com o 7 de setembro, né? O pessoal pergunta, 7 de setembro, o que vai acontecer? Calma, vamos deixar, vamos viver, né? Precisa levantar o astro, vamos deixar viver. Se a gente fosse dar ouvidos para barulheira, para a proporção do barulho, né? Olá, Daniela, bem-vinda! Saudações de Bruxelas, que saudades aí de ti, olha só, você deve estar na madrugada aí já, tempo aí
tempo aí de madruga, que legal, feliz te ver por aqui. Então, lua nova virginiana é interessante para os temas de maior objetividade, senso crítico, prática, detalhes, observações, interesses importantes para trabalho, para o que envolve rotina. Toda lua nova também tem o fator de um novo ciclo, de uma nova condição para movimento de assuntos, da ponto de partida. Esses tempos aí de uma retomada atrelado a questões pós reclusão que muita gente teve também ganha um corpo novo, né? Toda o Brasil, o mundo, algum efeito aí de novas direções. Conseguiu ficar acordada, Daniela? Que bom, uma honra. Boa noite, Neta, bem-vinda. Boa noite, Paulinha. Você vai ficar rica? Pois eu estou com alguns lances na minha casa 2 também e estamos aguardando a fatura, a fatura, os retornos. Vamos pensar, lua nova na 2, lua nova na 2 da despesa, viu, Paulinha? Fica atenta, tá? Mas lua nova em Virgem é um novo ciclo, novas direções, novos interesses. Olhar a área de Virgem, aonde acontece a lua nova no mapa, é os 14 graus. Deixa eu ver se eu consigo direcionar aqui a tela. O pessoal gosta de ver o desenho, né? Deixa eu puxar aqui antes que eu derrube tudo. Já derrubei uma caneca aqui, olha lá. Lua nova virginiana, ó, 14 graus de Virgem, né? 14 graus de Virgem. Casa 7, Maria, às vezes dá ajuste de relacionamentos, direções, parcerias, sociabilidade. Olha lá, lua nova em Virgem conjunto a Marte. Então, uma lua nova para um ponto de decisão, para a tomada de algumas decisões efetivas, práticas, né? Pragmáticas, que envolve direção. Às vezes, lua nova na casa 2 pode dar uns ganhos, claro, mas às vezes dá uns gastos extras também. Né? Casa 5 já dá uma autoexpressão, já ajuda para uns flertes de paquera, né? Para umas declarações, umas coisas meio na lata, na parte afetiva. Vânia Hungria, bem-vinda. Dá fatores de algo que envolva afetuosidade. Virgem na casa 2, Mari, também, lado financeiro. Às vezes é interessante para definir interesses materiais, interesses... Teste som, deu uma pausa aqui. Interesses pendentes que envolvam parte financeira, compra, aquisição ou passar alguma coisa, né? Grazi, casa 3, lua nova em Virgem na 3. Aí são questões que envolvem... lua na casa 5 é bom para despesas domésticas ou até para quem lida com aluguéis também, porque a casa 5 ela é a 2 da 4. Eu já vi muitas situações materiais domésticas atreladas à casa 5 também. Tá? E claro, questões de filhos, parte amorosa, autoexpressão, fatores que envolvem um tema de esclarecer questões. Tá zerada, mas é bom para pôr ordem nas finanças, no cofrinho, tá? Bom para pôr ordem no cofrinho. Quem que perguntou? A casa 3, Grazi? Casa 3 é interessante para estudos, para esclarecer temas com parentes ou irmãos, para questões que envolvam aprendizado, né? Tá fazendo um curso, leitura, ler alguma coisa, aprender algo, cursos, conhecimento, intelecto, atividades culturais, vivências culturais, né? E num lance cultural, exposição, para esclarecer temas com irmãos, papéis, definir questões que envolvam papéis e documentos, casa 3 também. Né? Para quem tem comércio é interessante, para quem tem comércio. Olha lá o Tiago, o intelectual da Bahia, o Bertoldo Brecha, Tiago Astral. Tiago, só em Virgem na 2, Mercúrio na 1, Ascendente Leão, o que aguarda no nível? Pois é, Tiago, você tá bom para triplicar o seu marketing, né? O Tiago
Thiago vai voltar para os palcos com essa configuração aí, Mercurião aí à tona. É bom para marketizar, monetizar, marketizar, né? Ampliar o marketing, enfim. Então, a lua nova em Virgem, galera. Lua nova em Virgem. Plutão está causando em algum lugar? Plutão está em Capricórnio ainda e tá seguindo a toada, né? Plutão está sempre causando ali quietinho na dele, quando menos se espera ele causa, né? Então, não é Lude, bem-vindo, o Thiago gosta de dar uns sinais, fazer monarquia. Então a lua nova em Virgem para quem ainda é virginiano, está fazendo aniversário na semana, é um ciclo novo para questões, para projetos, como para o Thiago aí também, dá ponto de partida para assuntos um pouco mais consistentes e para efetividade de algo mais concreto, resolver questões nos detalhes. Tudo que eu noto às vezes em Virgem, especialmente uma lua nova, por exemplo, dá indicação. Nem fale do Grêmio, Thiago, deixa o Grêmio para lá. Então a lua nova em Virgem dá fatores de direção em assuntos, às vezes nos detalhes. Às vezes você não percebeu o detalhe que empacava uma situação, e aí numa lua nova em Virgem, numa posição em Virgem, com Marte está em Virgem, acaba dando um gerar de situação, né? Vale uma atenção aí com o 7 de setembro ou com esse período semanal, porque como é uma lua nova em Virgem, ela acontece próximo a Marte. Então algumas questões um pouco violentas, tensas, ficam suscetíveis também. Infelizmente, a gente pode não escapar de algumas baderninhas, de algumas tensões. Esse clima meio tenso aí que o povo está pregando, eu acho que é mais tendência de algumas coisas pontuais e essa tensão aí que fica aí no ar, mas que, no fundo, não rola nada efetivo, tá? Porque, como a gente viu aqui, a gente tem deixa eu voltar para a tela. A gente tem a lua nova no ponto próximo ao Marte, né? A lua nova a 14 graus, Marte a 24, pega aí uma tolerância, limite de orbe, né? Então vale uma atenção também para não precipitarmos algumas tensões, né? Não entrarmos na pilha de tensões da atmosfera, né? A atmosfera, eu digo, dos burburinhos aí atrelados à política, a diz que me diz, a críticas gerais, cotidianas, né? Então, todo tempo de lua nova em Virgem, ou todo tempo de lua nova marca um contexto mensal, e para uma questão desse período Marte conjunto à lua nova, atenção com a ansiedade, com tensões, para evitarmos também o que envolveu os nossos arredores, no sentido de qualquer pilhas que a gente possa perceber, mas principalmente fator para direções de objetivos práticos, definir questões nos detalhes. Neta, aqui tem alguma coisa boa para esse ano, toda semana existe mais as nossas emoções. Pois é, Neta, o ciclo ele é difícil um pouco aí, né, por causa de tensões aí da grande conjunção, de quadratura Saturno-Urano, que vem aí ao longo do ano, e é uma quadratura que fica aí tensa por todo o período anual. Então a gente fica sentindo um pouco essa atmosfera um pouco de contraponto de situações, né? Então a gente acaba notando esse desafio de adaptação, né? Às vezes é bom silêncio, mas em muitas vai requisitar nossos posicionamentos também. Desperta um senso crítico nosso também, uma autoanálise. Lua nova em Virgem é sempre interessante para autoanálise, né? Caneca zodiacal. Depois eu posto aí eu acho que é da Oxford, um perfil chamado Oxford, depois eu posto aqui direitinho para vocês. É astrológica, né? Personalité para galera astrológica lá, ó, né? Rola um céu astrológico aqui na caneca. Pois é, né? E olha que eu não ganho nada, hein? Imagina se eu cobrasse cachê, né?
Lá para 22 a gente vai falar no começo do ano, Andréia, uma semana de cada vez, até lá a gente chega, tá? Então, sintetizando, Lua Nova em Virgem é isso, fazendo um ciclo novo, atenção aí com as questões coletivas que envolvem essas tensões por causa da conjunção da Lua Nova com Marte, não entrar em pilha de futriquinhas, ai, ameaça, golpe, né? Muita garganta, né? Muita cachorradinha aí à toa, né? Muito pastor alemão de papel, né? Que a gente vê por aí. Então vai uma atenção. E cuidado, vamos desviar das tensões individualistas, né? Desvirtuar das tensões individualistas que o pessoal pode querer impregnar pilhas, né? Então isso acaba tendo. O Daniele, quem tem lua em virgem pode sentir, realmente pode sentir mais, pode ter uma condição mais impactante na área da lua, na casa, e na casa de Câncer regida pela lua. Tá? Então tem essa propensão. Certo? Que mais? Deixa eu ver de cola para terminar a lua em virgem. Alguns avisos importantes em tempos de lua nova em virgem também, aqueles anúncios que a gente costuma observar, né? Em caso de emergência, né? Quebre o lacre, puxe a alavanca e empurre a janela. Né? Também aquele famoso no metrô, os assentos de cor cinza e azul claro são de uso preferencial. Vamos respeitar os direitos essenciais das pessoas também. Tá? Vale uma atenção importante. E também fale com o motorista apenas o indispensável. Já que é uma lua nova em virgem em conjunção a Marte, toda atenção para evitarmos tensões é importante. Tá? Tá rindo, né, Paulinha? Pois é. Câncer com ascendente em Câncer, lua em Virgem. Daniela. Então, se a lua estiver na 2 ou na 3, podem ser questões materiais, podem ser papéis, pode ser bom para estudos, pode despertar. As emoções ficam à flor da pele para quem tem lua em Virgem, para os virginianos em geral. Eles estão rindo, né? Vão rindo, meu povo, vão rindo. Vamos, bons aspectos aqui, pessoal. Bons aspectos já na segunda-feira. A lua nova em Virgem é segunda-feira, tá? Então vai pegar o 7 de setembro, vai pegar para o Brasil, provavelmente sobre para o ano todo aí consequências, né? Então vamos perceber transições, curiosidades aí marcando situações coletivas, né? Serviços, de repente essas questões de correios, né? Tem uma conversa aí de privatizar correios, então mudanças em questões de serviços, questão pública de saúde, né? Questões com a vacina, algumas novidades aí marcando, já tem a história da terceira dose para muita gente, né? Para os mais idosos, é um novo ciclo atrelado à saúde, lua nova em Virgem, né? Então está condizente com essa questão, então vale uma sequência. Então, consequências boas para um lado, consequências tensas para outro. Né? Vai de acordo com o lado, ou com o mapa, ou com questões, ou com pessoas. Tá? Mas, vamos aí a alguns outros aspectos da semana que a gente vem notando. Ainda na segunda-feira, deixa eu só checar aqui, tem uma tensão. Eu estou naquela história, tem uma noticinha ruim e umas boas. Qual que vocês querem primeiro? Vamos dar a tensa primeiro, depois ir para as boas, né? Tem uma quadratura Vênus-Plutão no começo da semana, né? Quadratura Vênus-Plutão é um desafio para a reciclagem das relações, né? É um tempo de desafio para reciclar relações, para a gente tirar limpo assuntos. Vamos voltar aqui na tela, mostrar o Vênus-Plutão para vocês. Vênus-Plutão, 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 Plutão é 24, Vênus, ali ó, Vênus, quadratura, Plutão, tá? Já no começo, ó, Vênus ali em Libra,
Plutão em Capricórnio, quadratura Vênus-Plutão, gente. Não passa, vai passar logo, né? Mas é interessante para tirar a limpo, né? E você tem que fazer live no YouTube para perguntas. É uma boa ideia, tô cogitando. É que eu não tenho tanto público no YouTube quanto no Insta, né? Mas vamos pensar a respeito. Então, Vênus quadratura Plutão requer atenção para essa questão do tirar a limpo situações, atenção com certos radicalismos, né? Que é mais compreender padrões diferentes. O Plutão está em Capricórnio, Vênus está em Libra. Então, Mari, tem uma geração que tem Plutão em Libra, né? Eu tenho Plutão em Libra, então acaba sendo impactante nessa questão, mas num geral, né? Mais num geral mesmo do céu da semana. Às vezes a posição de Vênus nem está tão no nosso Plutão aí, né? Pega uma abrangência. Vênus-Plutão realmente requer aí uma tensão, é um pouco esse clima de tensão aí das divergências, né? Do poder querendo intervir nas situações, né? Daniela, minha última semana para fechar o TCC. Vai dar certo, Dani, vamos pensar positivo, boa sorte, vamos aproveitar essa lua nova em Virgem para pontuar os detalhes, né? Pontuar os detalhes, daqueles retoques, é bem a questão de detalhes, né? E depois tem outros aspectos melhores aí que a gente vai falar também, você vai ver que a tendência é boa. Mas esse tempo de Vênus-Plutão requer cuidado para não extrapolarmos em questões de relacionamento, para não agirmos de uma maneira um pouco intempestiva ou com aquelas sutilezas que dão um dedo na ferida, sabe? Às vezes você dá uma mensagem, assim, uma demonstração, um gesto que dá aquele mal-estar, um pouco assim, aquele clima, o famoso torta de climão, né? Já viu a história da torta de climão? Tá vendo? Isso aí, Dani, as Danis se solidarizando. Estamos solidarizando com o TCC da minha amiga Dânia Pisciana. Então, Vênus-Plutão às vezes dá umas tortas de climão. Então a gente vê aí um pouco aí as próprias figuras de poder causando um pouco uma torta de climão, né? Seja o chefe do executivo, seja no mundo aí afora talibânico, né? Uma tensãozinha lá na Alemanha que deve mudar da Merkel para o outro chanceler. Tem um jeito meio torta de climão. Você ia propor uma DR ou Boni? Olha, acho que dependendo do tom, se for para algo para despressurizar, às vezes é até interessante, viu? Se for para, se está numa uma condição de dar um cefini, um cortar o mal pela raiz, não é tão problema assim não. Às vezes Vênus-Plutão cria exatamente esse embate, né? Geralmente oposição é desafio para ruptura. Quadratura é um time aí de uma certa tensão, né? É um tempo de atenção com despesas, com o lado financeiro, para atenção com perdas meio bobas, inconsequentes, né? Então envolve um pouco isso também nesse tempo de quadratura Vênus-Plutão. Deixa eu ver que tema de colinha aqui. Reciclar a relação, né? Aquelas coisas de falar assuntos mais íntimos, assuntos um pouco mais complexos para as pessoas. Então tem um pouco esse lado de tratar assuntos um pouco íntimos, né? É isso, Moni? Um lado meio cefini? Então, de repente, é uma auditoria, é algo que vai um pouco a fundo no tratar assuntos íntimos. Só cuidado com alguns radicalismos, né? Vênus-Plutão, gente, tem um fator de falar certos tabus também, de tratar certos tabus. Até no lado coletivo, e é algo que vai rolar um pouco também para o final da semana, que nós falaremos, que é o ingresso de Vênus em Escorpião. Então é uma prévia, tá? A semana começa com Vênus quadratura Plutão e depois no fim tem Vênus em Escorpião. Então a gente pode perceber umas questões coletivas do fato
desse lado do posicionamento, do se posicionar, e esse se posicionar geral numa tensão com diferenças, com tabus, pode ter alguns embates em função coletivos de preconceito, de questões, né? Nossa, já estou cirúrgica, nem quero ver. Será que esse meu Marte em Escorpião deve estar sendo afetado? Então, Fernanda, é, ainda não, né? Espera Vênus chegar, que depois você vai ver a reação que o Marte Escorpião vai causar, né? Mas é a tendência de mexer com algumas atitudes atreladas à forma de expressar afetividade, no teu caso, né? E, para o geral, percepções de assuntos um pouco polêmicos, de tabus, de tensões, né? A gente meio que comprar bronca de debates, de essas questões que envolvem aí preconceito, tabus, assuntos um pouco mundanos, coletivos que gerem polêmica, o que tem Plutão na jogada, o que tem Mercúrio, Plutão, Vênus, Plutão, às vezes dá um fator de polêmica social que a gente pode notar e às vezes querer ter posicionamento ou fazer uma reflexão a respeito. Tenho Vênus em Virgem conjunto a Plutão. Ô, Rosana, você tem Vênus Plutão? Eu tenho ali um Vênus Plutão interligadinho. Às vezes dá uma questão de querer investigar questões em relacionamentos. Aliás, isso vale para a quadratura também. Calma, Fernanda, calma que vai fluir tudo bem. Então, Vênus quadrado Plutão muitas vezes tem esse fator de umas certas especulações diante de relacionamentos, né, umas descobertas um pouco no repente, desvenda também umas situações um pouco tensas. Então, Vênus-Plutão, em geral, dá essa indicação, né, para umas descobertas que envolvam relações. Tá? Não tem jeito, precisa de desordem para... É isso, Dani, precisa ter uma certa tensãozinha para depois. E aí aproveitar também que é uma lua nova em Virgem, que pode trazer algum tipo de questão. Dá tendências a DR, sim, Juliana, especialmente mais para o fim do mês, quando a gente tiver um tempo de Mercúrio retrógrado, que aí falaremos a respeito mais adiante. Já está rolando a quadratura aqui, então, de segunda. Sim, Mila, já tá rolando. Desde agora a gente já sente a quadratura Vênus-Plutão, tá? A exatidão é segunda, mas desde sexta, ali, fim dessa semana que passou, já vem tensa. Tanto é que as questões políticas, Brasil, essa coisa aí, pré-7 de setembro, tem uma coisa meio tensa no ar, né? Então, num geral, tem isso marcando também. Agora, fora isso, pessoal, estão perguntando qual é a boa, Temos 3 bons aspectos aí para começo de semana, tá? Então, ó, já vamos. Pô, agora boas notícias, por favor, né? Por favor, boas notícias, senhor astrólogo. Como não? Temos aqui 3 bons aspectos de cara no meio da semana. Eu vou colocar aqui o desenho para vocês, porque merece uma, né? Só tensão? Pô, que mané tensão? Vamos dar uma melhorada na jogada. Por isso que eu acho que essas tensões aí, elas vão ser um pouco como é que é, pastor alemão de papel, porque tem bons aspectos na semana que eu acho essa tensão para 7 de setembro com uma denúncia de traição. Olga, é verdade. E com a lua nova em Virgem, aí também Marte em Virgem, remete ali uns tempos da denúncia do caseiro lá, daquele outro chefe do executivo, antigamente, lembra, né? O caseiro lá acho que era do Collor, e aí veio o outro aí, o motoboy que denuncia a coisa. É uma beleza esses retornos de ciclos astrológicos que o Brasil tem sina, né? Então vamos lá, olha, os bons aspectos. Então a gente tem Sol trígono com Urano, olha lá, o Sol a 14 graus. A Lua Nova é a 14 de Virgem, mas ela faz trígono com Urano. Ó. Urano está a 14 de Touro. Urano a 14 de Touro fazendo um trígono com Sol em Virgem. Ó, Vênus a 25 faz trígono com Júpiter, olha só. Júpiter em Aquário a 24 graus e Vênus
a 25 de Libra, tá? Então tem bons aspectos, vamos usufruir, né? E nós temos o outro, deixa eu conferir qual que é o outro aqui que eu perdi a visão, da dimensão. Marte trígono com Plutão, melhorar, né? Vênus, Júpiter, Sol, Urano e Marte, Plutão, que é o aqui, Marte, Plutão, estava bem no nosso nariz. Marte é 24, Plutão é 24, Marte é 24, né? Lá, 24 de Virgem, Plutão a 24 de Capricórnio, né? Então tem um lado, o que é o Paulinho? Um ator surgindo do nada? Sempre tem um ator e um autor de história, né? Porque também acontece também um autor de história. Então, bons aspectos, 3 bons aspectos aí rolando. Vamos falar qual? Primeiro, Vênus-Júpiter, né? Vênus-Júpiter é positivo para a história da expansão das relações, tá? Então, aquele contraponto que a gente falou de Vênus tenso com Plutão, Vênus-Júpiter, ele é bom para tratar algumas verdades, né? É positivo para a gente aprender com pessoas. Júpiter é um planeta associado a conhecimentos, é um planeta associado ao lado positivo, ao lado idealista. Então, as pessoas... bombeiro é Marte... quadrando com Plutão, poder... Não, Marte faz trígono com Plutão, Olga. Marte faz bom aspecto com Plutão. Então a questão, essa história do poder aí, as forças em geral, elas vão estar dentro de um lado alinhado, como uma certa independência do poder, sabe? Nada assim que envolva camuflagem, né? Nada que envolva golpes, essas viagens, né? Marte trígono com Plutão tem um fator de direção, de alinhamento de cada um nas suas decisões, fazendo o que tem que ser feito, né? Marte em Virgem, Plutão em Capricórnio. Marte em Virgem tem um sentido de atitude produtiva. Olha que interpretação simples para uma posição de Marte em Virgem em bom aspecto. Atitude, Marte, ação, Virgem, produtividade. Atitude produtiva, Plutão em Capricórnio, atitude produtiva das figuras de uma certa autoridade, né? Ainda que a presidência queira remar contra, certos poderes queiram remar contra, tem um certo suporte, né? Como se Marte e Plutão fossem um certo suporte das questões atreladas à individualidade de cada poder. Não é? Eu interpreto dessa forma. Tem gente que viaja. Não, pode ter golpe. Não, vamos ter riscos de tensões e tal. Calma, né? Para que riscar o fósforo perto do querosene antes da hora? Né? Vamos analisar dentro do contexto do que vem acontecendo, da maneira como vem tendo as situações. Né? Então é um ponto importante. Em relação à saúde, Cris, em relação à saúde é interessante porque é uma lua nova em Virgem também, e isso gera esse fator da novidade em relação à vacina, os idosos tomando terceira dose, uma questão de alinhar. Aí, Daniela, para um TCC, atitude produtiva é ótimo, não é? E também Vênus, Júpiter, dependendo de parte de orientação, Vênus em trígono com Júpiter, são questões que envolvem... calma e elegância, Mila, né? Como diria o meu professor dos bitcoins, calma e elegância. Então, o bom aspecto de Vênus e Júpiter é positivo também para essas questões atreladas a saberes, a conhecimento. Para a Dani, nossa amiga aí que está no TCC, é ótimo para desenvolver, expandir. Não tem semana melhor para tratar questões de conhecimento, de... amplitude do lado comercial. Você vê que o turismo aí, o comércio, mesmo com um pouco esse risco que tem pós abertura, né, da pandemia, mas o turismo aí deu uma amplitude, o comércio, especialmente aqui no Brasil, eventos, né? Então um pouco aí que o trígono Vênus-Júpiter tende a trazer um sentido de retorno, de
melhor, melhor andamento ou retomada de alguma questão, não deixa de ser um bom aspecto para essas áreas também. Para vendas, para negociação. Como a gente tem Vênus-Plutão, então depende do tipo de negócio, depende do tipo de venda, depende do tipo de comércio. Há algumas que podem ser mais beneficiadas, as jupiterianas, as que envolvem uma tratativa burocrática, de viagens, ganham uma condição interessante. Né? Isso, Dani, conte, vai dar tudo certo, vai fluir bem, vamos mandar boas vibes. Né? Então, trígono Vênus-Júpiter é ótimo para contatos com quem inspire a gente positivamente, professor, mentor, gente da família que a gente se dá bem e não tem um contato faz algum tempo, na parte afetiva, na parte de relacionamento para partilhar gostos culturais com quem a gente gosta, ou se a relação não está legal, é bom também para uma hora da verdade, para dar uns starts, né? Às vezes a pessoa se toca que ela precisava ver umas verdades, aí o Vênus-Júpiter pode abrir um pouco ao lado da expansão, de perceber de uma forma mais positiva os assuntos. Não tem um sentido aí de condição de valorizar um lado mais de positividade na maneira de conduzir assuntos, ou pelo menos de uma forma mais verdadeira. Júpiter tem um fator da ética, né? É um planeta associado ao regente de Sagitário. Então, quando tem bom aspecto com Vênus, quando tem bom aspecto com Mercúrio, o tratar algumas verdades é importante. Né? Aquela questão do mostrar conhecimento quando você está numa história, numa relação, um argumentar de forma positiva. Né? Começo da semana, Olga, aí até quarta, até quinta, e ao longo da semana ele está proveitoso. Olha, na verdade, por quase todo mês, porque como esses aspectos eles acontecem na lua nova, a bolsa quase me matou essa semana. Pois é, Cris, tá oscilante. Né? Vênus quadratura Plutão para a bolsa é um pouco inconstante, né? Por outro lado, os bitcoins deram uma subida, mas os mercados eles podem oscilar nesse tempo de Vênus quadratura Plutão. E quando Vênus bater Escorpião na sexta-feira, geralmente a bolsa dá uma caída no tempos de Vênus em Escorpião. Tá? Eu não sei se é dessa bolsa que você está falando, acho que é, né? Então, tem dignos mais e menos afetados. Dignos não, signos, né, Neta? Tem dignos mais afetados com essas configurações. Então, Marte em trígono com Plutão, que é o que a gente fala agora, é um aspecto que impacta positivamente a arianos, a escorpianos. Né? Vênus, Júpiter em trígono é um bom aspecto que, por ele reger Libra, por ele reger Sagitário, Júpiter, né? Porque Vênus em Escorpião não favorece a bolsa. Então, Vênus é um planeta que tem correlação também com questões de finanças, do parte material, é regente de Touro. Então, como ele rege Touro, quando ele vai para Escorpião, ele fica em exílio, ele fica numa posição oposta ao signo que ele rege. Né? Então, é como, a gente vai falar de Vênus em Escorpião mais para frente, mas é como, pensa na pessoa acostumada, não sei se você está em São Paulo, mas numa loja popular, pensa que a pessoa está na Oscar Freire, que ela é acostumada com a Oscar Freire e ela tem que lidar com a 25 de março. O contrário, ela tem, né, ela tem uma condição de gastar na 25 de março e ela está na Oscar Freire. Ela só pode gastar menos, porque o teto financeiro dela para Oscar Freire não depende, não vale tanto, né? Né? É por aí, Vênus em Escorpião é um pouco isso, é um contraponto material, é um contraponto de questões de valores, é isso, é um contraponto do lado financeiro, vocês gostaram, né? Sem discriminação, como diria Tim Maia, né? Brincadeira, sem discriminação, como diria Tim Maia do Leme ao Pontal, né? Tem uma hora que ele fala, olha, brincadeira, sem discriminação. Então, Vênus em Escorpião, Vênus quadratura Plutão, muitas vezes dá algumas alternâncias das finanças. Né? É um cabo de força, de certa forma sim. E também, por ser de área que
que também tem associação com o lado financeiro, às vezes dá uma inconstância. Didático, né, Juliana? Pois é. Então pensa aí numa região de BH, aí um pouco mais sofisticada, e uma região popular. Vênus é como se Vênus estivesse passando com as bolsinhas chiques numa área um pouco de risco, né? Tem que se esconde a bolsa aí para não levarem, né? Um pouco é atenção com os ambientes de contraponto, tá? A inflação também, uma tensão com a inflação, um tempo aí em que alguns contrapontos podem serem marcados por esse tempo de inflação. Inflação em geral tem um fator da quadratura Saturno-Urano que a gente vem tendo também, tá? Ao longo do ano todo. Então isso acaba sendo um ponto marcante nesses tempos atuais, não só mundo, mas principalmente Brasil, né? Então o fator inflação... Boa noite, Bernadette, bem-vinda! Então esse fator inflação tem um sentido desse tempo de quadratura Saturno-Urano, que não é só da semana, mas está um pouco mais ameno aí por esses tempos, mas que foi um pouco mais intenso de meio do ano e vai ficar um pouco mais intenso ao final do ano, quando o Saturno voltar ao movimento direto. Tá? Aqui me dera ter o dinheirinho na bolsa. Não precisa ser na bolsa, né, Neta? Pode ser na conta mesmo, né? Pode ser na conta, nos fundos, na poupança, né? No bolso, né? Lucro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso, como diria o mestre dos bitcoins. Então é isso. Outro fator de Marte, outro bom aspecto é o Marte com Plutão. Marte trígono com Plutão, ele é positivo para investigações, para atitudes que envolvam as conversas íntimas, para tratar, desvendar de temas, desvendar de situações. Que mais aqui que a gente associa a Marte e Plutão? As coisas que a gente não percebe no comportamento de uma pessoa, do filho, do parceiro, da relação, do sócio. Às vezes num trígono de Marte e Plutão a gente tem um pouco mais esse acesso de entender a questão. Ou a gente pode tratar de forma mais aberta alguns assuntos um pouco íntimos também, um pouco mais delicados. Às vezes algumas situações polêmicas, sociais, ganham um benefício, de repente uma causa que envolva preconceito, ou abre-se um fator para uma classe ter direito e que antes não tinha, sabe? Essas coisas que quebram um certo tabu, em bom aspecto de Marte e Plutão, costuma acontecer. E você deixa a explicação leve. Obrigado, Jaque. A gente tenta, né? A gente tenta dar uma descontraída, fazer um astrologuês um pouco mais didático, né? Que o povo às vezes pira um pouco na maionese, né? A coisa fatalista, né? Às vezes tem previsão que ela é muito direta, lógico, mas mesmo assim não precisa, né? Pló, catapum, né? Como às vezes costuma inventar por aí. Então a gente está aí com 3 bons aspectos, gente, de Vênus e Júpiter na segunda, todos na segunda e terça, tá? Vênus e Júpiter positivo para questões de conhecimento, estudos, viagens, aprendizado. Bom para um lado financeiro, já que Júpiter também é associado à parte material mais ampla, expansão de relações, aprendizado, conhecimento. Então, processo jurídico para comerciantes para esse elemento. Então, Neta, para uma semana de Vênus, Júpiter é positivo, viu? Para lidar. E ainda a Lua Nova, não esquecendo que a Lua Nova está dentro de todo esse contexto. Esses aspectos todos, eles podem ganhar uma proporção mensal. Olha que boa notícia. Por quê? Porque eles acontecem no céu da Lua Nova. Então, às vezes, abrange aí um pacote para um período mensal, para algumas coisas fluírem um pouco melhor, de forma mais concreta, produtiva. O lado bom. Tem o lado tenso, porque tem o Vênus-Plutão ali quadrado, então algumas relações um pouco mais desajustadas, elas chegam numa certa hora de verdade, a gente sente um clima de tensão também coletivo, que vem aí desse tempo de Vênus-Plutão, né? Vem desse tempo que vem marcando
esse momento Vênus-Plutão quadrado desde o fim da semana passada e aí até começo dessa semana. E aí, para concluirmos, Lua Nova em Virgem requer esse time de início, novo ciclo. Para o Brasil, como a gente vive no Brasil, o Brasil é do dia 7 de setembro, o mapa astral do Brasil é do dia 7 de setembro. Então, fatores coletivos da nação refletem um pouco na nossa dinâmica cotidiana. A gente vê vacinas aí rolando, jovens vacinando, os idosos por uma terceira dose, questões atreladas ao lado dos serviços que é associado à Virgem. Então, ganha uma dimensão nova para muitas questões atreladas a cotidiano do país, afetando a inflação, gastos, a energia aí subindo, né? Essas coisas de serviços que requer custo. Então a gente percebeu uma nova etapa. Então rolando aí em função de um time Lua Nova Virginiana. Máquinas, parabéns, feliz ano novo, um tempo aí com bons aspectos aí para o ano que, para quem faz aniversário então, é uma boa, né? Parabéns, Neta, toma a segunda dose, muito bom, sempre bom, né? Acabaram de colocar em dúvida milhões de vacinas já aplicadas, Reine, então, é um tema, né? Que eu acho assim... vai gerar uma certa polêmica. Acho que talvez não tenha tanto problema, mas o fato da dúvida, né? Aí Vênus quadrando Plutão, né? Essa tensão aí de algo atrelado às relações, né? Mesmo numa lua nova em Virgem, o fator da saúde. Então, mexendo com a julgada do nosso cotidiano. E a gente termina a semana sexta-feira com Vênus em Escorpião, como a gente estava falando aí com a Esté, da história da Vênus, de Vênus, né? Então, Vênus em Escorpião intensifica as emoções. Rúbia, bem-vinda. Cris, dia 11 chegando. Então, esse tempo de Vênus em Escorpião é aquela posição de exílio de Vênus, né? Então é o impacto para assuntos íntimos, emocionais. Parabéns à turma, coletividade virginiana. Assim como essa quadratura Vênus-Plutão que a gente falou, no fim da semana Vênus em Escorpião envolve um pouco esse fator da gente tratar alguns tabus, alguns fatores de assuntos íntimos, né? Relações aí tipo uma auditoria, Mila. Pode ser. Tem Vênus em Escorpião, né, Rúbia? Então, é uma volta de Vênus, intensifica aí a posição de Vênus para um lado de mistério, para uma intensidade da forma de se expressar num sentido de relacionamento, tratativas de assuntos um pouco mais profundos, mais íntimos, né? Deixa eu ver aqui. Vênus em Escorpião tem essa questão do lado confidencial, né? Tanto Vênus quadratura Plutão no começo da semana, repetiu a Vênus, Rúbia? Então, Vênus em Escorpião, Vênus ganha força para o ano, né? Quem tem Vênus em Escorpião e se faz aniversário, Vênus tem no mesmo signo, Vênus ganha uma força para o ano. Então impacta aí num sentido de sociabilidade, de uma mudança no padrão de viver em relações. A gente meio sei de escola, de uns certos tabus, né? Vênus em Escorpião pode terminar em faca. Acho que não, Juliana, acho que não. Acho que não chega tanto. Mas assim, Vênus em Escorpião às vezes dá uns certos impactos psicológicos. Escorpião é um signo muito atrelado ao psiquismo, ao lado psicológico. Quando Vênus chega em Escorpião, é um tempo importante para a gente se dar conta de certas amarras que a gente é um pouco preso à relação psicologicamente. Às vezes alguma coisa que a gente é apegado a um certo tabu. Isso é interessante. Tá?
Vênus é só se Marte chegar junto e terminar. Calma, pessoal, calma, guardem as facas, guardem os punhais, calma. Então, Vênus em Escorpião tem esse fator da gente também criar uma chance ou lidar com uma chance de desapego de traumas ou de mexer com certas feridas emocionais ou de algo que a gente desopila atrelado ao relacionamento. A gente trata ou mexe com algo íntimo que faz a gente poder ter uma mudança de postura, né? Mas também está sonhando, Marte está sonhando aí na Lua Nova, Marte está junto à Lua Nova em Virgem, mas tem bom aspecto com Plutão. Acho que esse Marte vai ser um pouco mais produtivo, né? Está terminando um ciclo aí também, né? A gente teve, em 2019, houve uma conjunção Sol-Marte em Virgem. Agora a gente está na beirada dessa conjunção, Marte e Sol. É de 2 em 2 anos. Lá para outubro eu vou falar dela porque ela será em Libra. Então é um ciclo novo Sol-Marte em Libra que tende a impactar especialmente librianos ou quem tem ascendente em Libra ou mesmo as áreas de Libra do nosso mapa. Tá? Mas por enquanto o que impacta é a Lua Nova Virginiana aos 14 graus que rola essa semana e no período mensal para quem tem essa área de Virgem, né, no mapa. Já a posição de Vênus em Escorpião tem bastante esse fator do entender o que de certa forma mexe com alguns conceitos nossos em relacionamentos. Tá? A área casa 5, desperta um time affair, né, um time, né, love affair, autoexpressão, né? Bom, interessante. E Vênus aí por Escorpião é positivo também para um fator de lado das confidências, trazer à tona um lado de confidencialidade. Tá? Então isso tem um sentido importante para compreensão de sentimentos, essa posição de Vênus em Escorpião. Tá? Que mais aqui de colar? A questão da economia que a gente falou, Vênus está no exílio, né? Pode ter algum tipo de alternância atrelado ao lado material, financeiro, assim, por um sentido geral, esse lado da inflação, esse lado das bolsas terem uma oscilação. Tá? Tempo de desvendar assuntos, desvendar algumas confidências em relacionamentos, tá? Ou a trazer à tona. E impacta muito num fator desse lado de posicionamento em relação a alguns tabus. Às vezes, Vênus, por ser um planeta regente de Libra, tem esse fator, às vezes, de uma certa imparcialidade, né? De uma certa imparcialidade, de uma certa um ponto de equilíbrio, né? Um querer agradar. Vênus, quando entra em Escorpião, ele convida a gente desagradar, a gente afrontar, posicionar certas opiniões diante de questões sociais, diante de questões que envolvam tabus, até mesmo se a gente não queira ou não tem muito esse hábito. Então meio que traz um pouco à tona o que é confidencial das relações. Então, às vezes, um fator confidencial que antes você tinha uma posição e às vezes não expunha tanto, talvez seja necessário pôr um pouco à tona, especialmente mais para o final da semana, ou nesse tempo que Vênus faz quadratura com Plutão, porque exercita, desafia a nossa empatia e a nossa própria perda da empatia. Porque como Vênus está em exílio, e Vênus é um planeta que é simbolicamente associado também à empatia, então às vezes o nosso lado menos empático ele pode vir à tona também. Tá? Então isso tem um sentido geral. Como essas posições em Libra que eu falei de Sol conjunção Marte afetam, voltando aí ao tema que a Cris e a Reina pergunta, é um ciclo novo, é um ponto de partida bienal para 2 anos. Então isso pode afetar direções para a área onde acontece. Então se for trabalho, nova direção, se for saúde, nova direção, se for relacionamento,
põe coisas em pratos limpos. Se for o lado financeiro, uma etapa nova que pode envolver aquisição ou venda ou tratativa de finanças, ou às vezes a pessoa passa a dar foco para algo material que antes não dava. Se for casa 4, família, mudanças, alternâncias domésticas. Então, um ciclo novo que em outubro chega com a conjunção Sol-Marte e que falaremos em posteriores céus da semana, certo? Então, para concluir essa questão de Vênus em Escorpião, é isso, Reina. Cai um pouco, ajuda, não é que cai máscara, mas a gente percebe o íntimo de algumas pessoas que antes a gente não percebia. Às vezes a pessoa ela pode até sempre ter manifestado uma posição e a gente não se dava muito conta. Então, com Vênus em Escorpião, tem um fator de um pouco entrar no íntimo de certas pessoas, de certas opiniões, e de alguma forma a gente poder lidar com esse desafio de contrapontos, tá? Então, convite a quem for muito imparcial perceber essa condição do lidar com algumas polêmicazinhas que a gente fica suscetível. Algumas conversas que envolvam tabus, né? Opinião sobre sexualidade, aquela coisa de opinar sobre alguém ser assim, alguém ser assado, ou opinar sobre o preconceito que uma pessoa possa ter, né? Estou notando várias. Ué, Maria, ciclos novos às vezes acontecem isso, né? A gente percebe. Mas perguntei porque meu irmão, como é que é, Cris? Perguntei porque meu irmão, cirurgia do coração hoje está bem, libriano. Então, o Cris, isso é interessante. Se de repente ele fez uma cirurgia ou se ele está entrando numa nova etapa de parte física, corpo, saúde, esse tempo de conjunção Sol-Marte pode ser interessante para um novo estilo. De repente ele volta uma atividade que antes ele não podia por causa do corpo. Às vezes isso rola, às vezes dá um start novo, né, para etapas pessoais. Dá um start. Então, para concluir esse Vênus em Escorpião que a gente vinha dizendo, que mais aqui? Então, esse lado da diferenciação, do preconceito, do entender a... É isso aí, né, Cris? Que legal. Saúde de sobra aí para ele. Então, um convite aí para essa quebra de imparcialidade quando o Vênus está em Escorpião. Às vezes a gente pode dar um certo afronte a alguns preconceitos, é desafiado a compreender padrões diferentes dos outros. E aquela história que eu falei aí para Esther, às vezes você também lida com padrões, o desafio de padrões num certo aspecto social, material, né? Aquela dama da Oscar Freire que faz uma visitinha na 25 para quebrar uns paradigmas, porque ela vai perceber que às vezes a 25 ela pode ser mais eficaz do que a Oscar Freire, ou versa vice, né? Às vezes a pessoa vai poder entender que Oscar Freire também é para mim, por que não? Então tem lado. Vai ser um tempo de desapego também das relações em Escorpião. Pode ser um exercício de desapego, não necessariamente, não só das relações, ou tá rindo, né, Dani? Não só das relações, ou Esther, mas de características e posturas que nós temos nas relações. Às vezes a relação até pode seguir ou continuar, mas numa tratativa de... Tá rindo, né, Aline? Então, Vênus em Escorpião, às vezes é um desafio da tratativa, de como você quebra paradigma na relação. Às vezes você não aceita mais determinado tipo de postura que mexer com você psicologicamente, né? Então, Vênus em Escorpião, às vezes um flerte, às vezes mesmo uma paquera, às vezes você, sei lá, tá insistindo porque o cara fica fazendo tipo, fica lá, né? Ou o cara é meio passivo, sei lá, e a mulher ela gosta daquela sensação de domínio, mas, né, não sai da mesmice. Então, às vezes ela vê que esse lado de domínio
mesmo que ela tenha um certo controle da situação, não é para ela. Então ela pode pensar em mudar isso intimamente, é uma mudança interna que às vezes a gente pode identificar. Isso é interessante, né? Pode ser uma cura, pode ser uma reciclagem, pode ser uma certa reciclagem. Vênus em Escorpião cabe bem o fator reciclar postura emocional em relacionamento. O termo reciclar ele é associado a Escorpião, né? Se você pensar o lixo, né, é o reciclar. Você pega lá né, a matéria, lá, transforma, faz uma alquimia. A alquimia é associada a Escorpião, a transformação, mesmo ela reciclada. Tá rindo, né, Mila? Então, quem que é lerdo, Mila? Peraí. Dá uma lerde, dá uma start. Agora eu que fiquei lerdo aí na conversa. Então, o Vênus em Escorpião tem o fator de reciclar postura nas relações, né? Dá uma reciclada na forma de desapegar de certas manias ou de certos apegos psicológicos, né? Às vezes aquela pessoa gosta de sofrer também um pouco, né? Às vezes ela se sente seduzida pela pessoa porque o simples fato dela dar sinais, de jogar aquela mensagem, né? É uma forma de achar que ela está tendo atenção daquela pessoa. Eu não quero aquilo, fica um ano naquela lenga-lenga, mandou mensagem, sinal que ele tá afim, mas não marca porcaria nenhuma, né? O cara tem que assumir, dá uma luz, né? Se posiciona a malandragem, né? Fica só aquele esconderijo lá, Vênus em Escorpião, manda uma mensagem, né? Tô aqui, né? Com Vênus em Escorpião. Você mexe mais no íntimo e no emocional, no psicológico. Você muda, você desapega de manias psicológicas, você recicla o emocional. Né? A Vênus Escorpião também se aplica às relações familiares com nossos pais. Pode ajudar sim, viu, Emi Souza? Pode ajudar. Às vezes pode ter um fator de exercitar um pouco, um período mensal aí, que às vezes um certo vitimismo que alguém da família pode fazer, a gente, como diria seu boneco, lembra o seu boneco, da escolinha? A gente joga de ombros, tá? Vênus em Escorpião, a gente também pode lidar com uma certa mudança de postura, quer ficar chorando, fazendo de vítima, tô mais nem aí, né? Então a gente dá uma injeçãozinha, a gente muda o antídoto de lidar com o psicológico, né? O que envolve antídoto, o que envolve reciclagem, está atrelado a Escorpião, está atrelado à postura nas relações escorpianas, né? Então às vezes, se você percebe uma sensação assim de querer controlar por parte de alguém da família e tal, às vezes a Vênus em Escorpião é um período mensal aí a gente reflete sobre uma postura diferente, dá um certo basta, ou até a gente tira um pouco a limpo coisas que deixam angustiado. A gente fica com aquela sensação de angústia que a pessoa fica pondo pilha, achando que a gente, se você não fizesse isso, né, fica impregnando sombrinhas, né, falar. E aí a gente meio que faz o invisível, né? Faz o homem invisível, para não dizer faz egípcia, né? Faz o homem invisível, porque egípcia é meio um pouco caso, né? Faz o homem invisível, né? Live vai ficar gravada assim, Reina, tá? Vai ficar gravada, depois eu posto no YouTube também, se precisar, estaremos deixando, certo? Então, tempos aí para concluir nossa conversa, esse tempo de Vênus em Escorpião, atenção aí para uma reciclagem na postura diante dos relacionamentos, bora reciclar esse país. Pois é, Juliana, aí o calo é mais para cá do dedo, né? É um outro dedão, né? Então é algo que a gente vai conduzindo. Então, Sandra, Mercúrio retrogradando, falaremos na live do final do mês, quando o Mercúrio retrogradar, tá? Mas já adianto que pode ser interessante para
retomar questões de relacionamento, ou volta algum contato, tira-se a limpo, mas requer atenção para a gente não fazer o distraído e perder o time de tratar alguns assuntos também. Né? Mas falaremos mais a respeito até o fim do mês, quando começar a retrogradação, a gente viaja mais na conversa do Mercúrio retrógrado, tá bom? Então, pessoal, este é o Sol da Semana de 5 a 11 de setembro. Quero agradecer a todos aí pelo contato, pela companhia, desejar uma ótima semana a todos, na calma e elegância, um ótimo feriado a todos, mas super grato pela presença, obrigado Dani, Sandra, Mari, pessoal, Cami, todo mundo aí que esteve conosco, Ana, Esther, brigadíssimo sempre, turminha aí que acompanhou. Boa lua nova virginiana a todos. Mari, obrigado. Vânia, ótimo feriado. Aproveitem. Obrigado, Vera, Cláudia. Abração, um beijo. Obrigado, boa sorte, Dani, NTCC. Obrigado, Mila, Kátia, Olga. Abração a todos. Dani, beijo. Juliana, obrigado.